conhece, para que a gente desse uma introdução para as pessoas um pouco do que é o ferro e aí a gente fazer perguntas, não só falando do paulistano, tá? Mas muito da sua opinião em relação ao futuro do basquete do Brasil. Beleza? Você me ouviu, Ferro? Tudo bem. Ouvi tudo, pode deixar. Vou fazer minha apresentação então. Posso começar? Pode. Tá. Meu nome é Carlos Ferro, eu tenho 67 anos, sou ex-jogador de basquete do Paulistano e antes do Espéria. Fui diretor de basquete do Paulistano, ajudei na formação da Liga Nacional de Basquete, junto com outras pessoas e outros clubes, que são hoje os clubes que fazem parte, os fundadores. E nesse momento não faço mais parte do basquete do clube, né, parte oficial, sou só conselheiro do clube, mas eu tenho contato com quase toda a diretoria e com toda a parte técnica do clube, vivo o basquete diariamente de lá e tenho contato também com outras pessoas do basquete daqui, que vamos a jogos, participamos de reuniões, discutimos bastante, e também de jogadores da antiga, pessoas assim que são do meio do basquete. É isso, essa é a minha apresentação. Falar um pouquinho do Ferro. O Ferro é um grande amigo meu, assim, um amigo que a vida me deu através da esposa dele, que eu já fiz algum tipo de negócio em algum momento, e eu descobri que era um cara tão apaixonado por basquete quanto eu, e um cara que além de entender dos pormenores do basquete, poder ajudar a gente a contribuir com esse tipo de informação, é um cara que tem uma visão de negócio muito boa também, um cara que tem uma carreira de negócio de alguma maneira bem sucedida e que pode trazer insumos importantes para o futuro do basquete. E aí, dito isso, Ferro, mais do que qualquer papo sobre informação e tudo, eu queria que você falasse um pouquinho qual é o seu sentimento agora, depois da gente saber que o Bauru dispensou o time e acabou com a temporada, basicamente, e o que o Pinheiros fez, que é pior ainda, né? E qual é a sua opinião sobre isso, se você tem alguma informação oficial do Paulistano ou de alguns outros times? Olha, eu vou começar pelo Paulistano. O Paulistano, inicialmente, baixou 25% o salário de todos os funcionários do clube por um acordo sindical que foi feito aí com os funcionários, pelo que eu entendi, isso aí até agora. Eu não tenho informações precisas, mas é a primeira notícia que me chegou. E simplesmente chegou de uma forma oficial, dizendo que foi baixado 25%, mas que tudo continuaria. Tá? Dentro dos padrões normais. A intenção desse rebaixamento de salário seria não mandar embora ninguém. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte, o Bauru, houve uma reunião na Liga, acho que vocês devem estar sabendo, que os 3 times finais, lá, o 13º, 14º e 15º, já iam sair fora do campeonato, porque o campeonato ia ficar com essa colocação de 1º a 12º do jeito que está. E esses 3 times já sairiam e pronto, e aí é para o playoff a hora que pudesse jogar o playoff, certo? Então, está todo mundo no aguardo de quando vai ser jogado esse playoff. Nesse momento que aconteceu essa história, o Bauru deu essa notícia, falando que ia acabar com o time porque não está conseguindo. Realmente, você tem um orçamento para 10 meses no basquete brasileiro, não dá para você correr mais do que isso, eu dou razão para eles. Então, essa é uma grande perda. Outra perda do Pinheiros é uma situação também do jeito que de Bauru, os mesmos 10 meses e tal, mas o Pinheiros já vinha numa outra situação interna, um problema interno, que eles iam diminuir, eles não vão acabar com o basquete, eles iam diminuir a folha salarial do basquete deles. Isso já estava sendo falado, porque por mudança de diretoria, por mudança de estratégia, o clube está se remodelando nessa parte. Então aí, eu acho que foi uma decisão interna também. A forma que foi feito talvez tenha sido um pouco desagradável, sei lá. Eu, pelo menos, chamaria as pessoas para conversar e eu comunicaria isso. Você mandar uma dispensa por carta é uma coisa meio desagradável. Também não sei por que foi feito isso aí. Com relação ao momento, Bruno, a questão é muito delicada. Eu olho para esse momento exatamente como a mesma coisa que aconteceu quando foi iniciada a Liga Nacional de Basquete. Foi um momento difícil, um momento que os times não tinham orçamento assim definido, os campeonatos eram de menor valor, se gastava muito menos, e se gastava muito menos porque a organização era pior. A Liga realmente organizou, padronizou, fez um ótimo momento. Agora, daqui para frente, eu acho que nós vamos voltar a níveis orçamentários mais baixos.
porque não vai ter jeito. Os patrocinadores vão cair, as televisões, eu não sei o que será dessas televisões, porque ficaram 2 meses fora do ar aí, praticamente, e justo no período que nós íamos chegar nos playoffs. Isso é a pior coisa que poderia acontecer para nós, sabe? Mas também a gente tem que olhar que a doença não escolhe o tempo, né? Chegou nesse tempo, nós vamos ter que resolver dessa forma. Então eu vejo que o campeonato vai continuar, eu não estou vendo problema assim de que o campeonato vai acabar, todos os times vão sair, não, eu estou vendo que os orçamentos devem baixar. E isso aí vai ser prejudicial aos jogadores, aos técnicos, vão ter que ter uma outra situação, né, de basquete. Vamos aguardar, mas eu acho que nós estamos entrando num recomeço. Se Deus quiser, com 12, 13 times jogando a liga num bom nível, espero que seja um bom nível, porque o que eu estou falando, os jogadores estão aqui, vão ficar, talvez a gente contrate menos americanos ou jogadores mais baratos vindos do exterior, mas os que estão aqui vão ficar, vão ter que reduzir o salário e vão ficar desse jeito. Essa é a minha opinião sobre isso aí. Tá. Um ponto falando do paulistano, mas que pode ser replicado para todos os times, né? Além de toda a parte complicada de patrocínio e de programação, a Liga perdeu 2 dos seus principais parceiros. Um já oficialmente, que é a Caixa, que era o principal fomentador do campeonato, fazia umas 4 ou 5 temporadas. E aparentemente, alguns rumores dizem que a DAZN vai tirar a operação no Brasil, tá? Provavelmente a gente está perdendo aí 60% da receita dos clubes. A minha preocupação, Ferro, é saber assim, o clube que não é formador, por exemplo, o clube que não é o Paulistano, não é o Pinheiros, não é o Franca, e eu não sei qual outro clube que tem uma formação grande, talvez o Palmeiras, mas o Palmeiras não tem time profissional, ele está completamente prejudicado daqui para frente, porque eu não sei que receita vai ter para pagar os jogadores, uma vez que a gente está falando de salários que não condizem com a realidade da receita desses clubes, né? Como que você acha que é essa solução? O mercado de basquete vai aceitar jogar por menos? Talvez a gente vai ter um espaço para a formação de novos jovens aí, que se sujeite a receber menos para jogar? Como que você imagina isso com um cara que tem um perfil de basquete? Bom, eu acho que o jogador de basquete profissional hoje aqui, que não se sujeitar a isso, tem que ir para o exterior, mas também no exterior está se baixando o salário. Essa situação é uma situação única, é uma situação mundial. Nós vamos ter que se readaptar a isso aí. Essa é a parte profissional da história. O cara que não aceitar jogar por menos não vai ter onde jogar, porque eu acho que muitos poucos jogadores vão ser disputadíssimos a ponto de poder optar para ir para um time por outro ganhando o que ganhava nesse ano. Vai ser muito difícil isso aí. Eu acho que alguns que estão mais velhos podem ser que parem, né? Isso é prejudicial, porque nós temos um pré-olímpico pela frente aí que deve ser transferido para o ano que vem também. Mas eu acho que para jogadores novos vai ser uma grande chance de aparecer. Óbvio, vai ser jogadores muito novos. Agora, para a base de formação, aí eu acho que vai atrapalhar bastante. Muitos dos clubes que formam, que são clubes que às vezes não têm atletas, não têm equipes profissionais jogando no Campeonato Brasileiro, para essas equipes que já têm um orçamento pequeno, vai ficar difícil manter esse orçamento. Eu vejo assim que clubes que têm receita grande, que é o caso de Paulistano, Pinheiros, já estão questionando esse tipo de coisa, que é manter equipes de formação, toda essa história. O próprio Flamengo, acho que tem uma formação boa disso aí de basquete ainda. E eu não sei lá eles têm um orçamento privilegiado, a base, bons patrocinadores, então é um pouco diferente. Mesmo assim, também devem sofrer algum tipo de corte. Eu não vejo um horizonte muito bom. Assim, quem não aceitar isso, eu acho que, principalmente a parte dos jogadores e técnicos, vai estar com uma situação difícil. Ele vai ter que aceitar, né? Não tem o que fazer. É o mercado. É aquela história, né? Lei de oferta e procura do mercado. Nós vamos ter que... Esse vai ser um momento ruim. Agora, esses momentos, quando acontecem, sempre depois acontece uma boa evolução, que foi o que aconteceu na formação da Liga. Eu sou uma pessoa otimista com relação a isso. A Liga, quando foi formada, nos seus 2, 3 primeiros anos, ela foi uma liga de 2, 3 times muito fortes, com orçamentos muito grandes, e depois, como estava correndo hoje, você tinha
Por exemplo, nesse ano, você tinha Flamengo e Franca numa situação, São Paulo também numa situação de melhor orçamento, times grandes, mas o resto estava numa briga muito grande, sabe? Muito grande. Você vê o Mogi, que não era um time que tinha um orçamento enorme, estava fazendo um ótimo papel, um ótimo campeonato, estava em quarto lugar, se não me engano era quarto lugar ou quinto lugar, mas jogando por essa zona sempre. Poxa, ele fez um campeonato bom. Você vê que não tinha evolução que nós tínhamos feito. Essa evolução que eu estou me referindo, que talvez agora a gente volte a ter times com orçamento assim, 1, 2, 3, 5, um orçamento muito maior, e os outros com orçamentos muito menores. Aí fica um campeonato desigual, eu acho que a Liga tem que tomar cuidado com isso aí. No caso, você falou da perda de orçamento de patrocinadores da Liga, eu acho que a Liga vai ter que também reduzir o seu formato e ter que trabalhar com menos gente. É a única forma que eu vejo. E talvez essa parte de juiz, mesário, também vai ter que passar a receber menos. Não vai ter jeito. Isso aí, por enquanto, é um momento muito ruim e não tem como fazer. As pessoas têm que entender isso, não tem o que fazer. Mas para você, por exemplo, a grande preocupação que eu tenho é o seguinte, tem rumores que o Botafogo também está tirando o time, provavelmente o Corinthians não tenha como, aí falando um pouquinho do lado interno, de coisas que a gente ouviu, o Corinthians está em um ano de eleição, o projeto do Corinthians de basquete é um projeto completamente que traz perdas para o clube em termos de receita, assim, não chega perto do que ele investe, então dificilmente também continua. O Botafogo se encontra na mesma posição. Você acha viável ter algum tipo de perspectiva futura para o basquete, ou você acha que isso é um pouco apocalíptico, assim, o basquete vai continuar de alguma forma? Bruno, o basquete sobrevive sempre. É aquele problema. Vamos ficar um pouco pior? Vamos, mas o basquete sobrevive. Eu não acho que o basquete vai acabar, o Campeonato Brasileiro vai acabar. Nós vamos ter que se adaptar a uma nova realidade. Esses times de futebol, eles sempre têm uma situação diferente de times assim que não tem futebol, que é o caso do interior de São Paulo, Paulistano e Pinheiros, de outras equipes, aí como a lá da universidade lá da... Unifacisa. Não me lembro o nome da cidade. Campina Grande, Unifacisa. Que são outros tipos de equipes. Agora, Campina Grande. Então, o caso do futebol, bastou mudar uma diretoria para acabar tudo, é uma situação diferente. Eu não sei, hoje, o Corinthians, a gente só escuta rumores, e do Botafogo também só escuta rumores. Eu acho que o Botafogo estava numa situação mais, vamos dizer, perigosa do que a do Corinthians. A do Corinthians, por enquanto, eu acho que tá seguro o negócio. Pode ser que eles não vão jogar a final do campeonato completo, se houver, mas eu acho que o basquete, apesar de tudo isso, saída desses times, vamos supor que esses times saiam, que a redução de salário seja grande, o basquete vai sobreviver. A coisa desse jeito continuou, não teve outra forma de fazer. Continuaram jogando e se adaptaram aos novos tempos. Não tem. O basquete sobrevive. Bruno? Oi. Travou um pouquinho. Escutou? Deu para você escutar? O finalzinho deu uma travada, mas deu para entender que o basquete sobrevive e a gente continua mesmo se adaptando ao sistema. Assim, o darwinismo do basquete. Não vai. É o darwinismo do basquete, é verdade, não tem jeito. Não tem. E aí um outro ponto, só para finalizar, você falou de mudança de diretoria, e a gente sabe que o Paulistano está em um processo de reformulação e de uma nova eleição vindo agora no mês de outubro. Como que você imagina isso e se isso afeta o esporte profissional do Paulistano? Essa eleição, para esse ano, é uma eleição de conselheiros. Obviamente que vai ser, a cada 3 anos você troca 1/3 dos conselheiros do clube. Mas eu não acho que vai alterar muito a entrada de novos conselheiros, dos que estão lá, eu acho que não vai alterar em nada o que está acontecendo no basquete hoje, mesmo a troca de um presidente lá na frente, que seria no ano de 2021. Eu acho que o Paulistano vai se manter do jeito que está, com esse orçamento que tem. Enquanto a gente tiver o patrocínio, nós vamos continuar.
Existe, claro, o risco, e diante dessa situação, também do patrocínio do Paulistano pedir para ser refeito, ser reavaliado e ser diminuído. Esse risco existe. Vamos aguardar que não, né? Mas eu espero que a gente fique com o mesmo orçamento que nós estamos, isso aí para o ano que vem, mas não sei, é impossível dizer nesse momento, sabe? A partir do momento que tiver o pessoal, toda a economia andando em pleno vapor, aí nós vamos conseguir avaliar. Por enquanto, vai ser difícil dizer, viu? Mas eu não me preocuparia com a eleição, não. Eu acho que a eleição do Paulistano está contornada, isso aí. Eu acho que as pessoas que estão lá gostam de ter o basquete profissional. E lembra também, o Paulistano não tem um orçamento monstruoso de esporte, tem 3, 4, 5 esportes que são profissionais lá, que é o basquete, o polo aquático, canoagem, esgrima, também aquele esporte oriental lá, como é que chama? Lá, poxa, eu tô duro hoje de lembrar. O da raquetinha. Não é o da raquetinha lá, aquele outro esporte, o badminton também, que a gente tem bastante jogador disso aí. Mas não são orçamentos monstruosos, tá? Que é um pouco diferente do que acontece no Pinheiros, que o Pinheiros tinha um orçamento monstruoso para esportes profissionais, e o clube pegava uma parte de patrocínio e leis de incentivo, mas eu acho que ainda acabava gastando dinheiro, porque mesmo que você tenha patrocínio e incentivo, você gasta um dinheiro com isso aí, sabe? Tem uma parte a parte de viagem, a parte de arbitragem, você tem que pagar isso, não tem como fazer. E outros fatores também. Explica um ponto, se vocês puderem, claro, explica um ponto pra gente que é interessante. O quanto da lei de incentivo compõe o orçamento do Paulistano e o quanto o patrocínio funciona isso? Quanto que é a divisão, se você souber, é claro, e se puder falar, quanto é a divisão entre patrocínio, lei de incentivo e repasse da liga com direito de TV e caixa? Você tem ideia disso? Bruno, eu não tenho esses números, mas eu posso te adiantar uma coisa. Da Liga eu não sei quanto é o repasse, não tenho ideia disso. Agora, com relação à lei de incentivo, ela se aplica muito mais a material e a equipamento. Material, quando eu falo assim, por exemplo, o caso do Remo, eu esqueci de citar o Remo do Paulistano. O Remo do Paulistano, ele conseguiu, pela lei de incentivo, barcos importados, remos importados, que é um equipamento caríssimo, porque é tudo de Kevlar, carbono, puta, é um material super caro, mas conseguiu. A parte de canoagem também conseguiu isso aí via lei de incentivo. Então, essa é uma bela parte do orçamento. A parte assim, do basquete, ela se utiliza muito pouco da lei de incentivo. Primeiro, por causa do timing que acontece o campeonato versus o timing que a lei. Porque a lei federal, você vai arrecadar dinheiro em 31 de dezembro. 31 de dezembro o campeonato já está na metade. Então, você só vai guardar esse dinheiro para o campeonato do ano que vem. E também tem implicações de você usar esse dinheiro para o campeonato do ano que vem, porque quando termina o campeonato você não pode adiantar a receita, tem umas certas confusões. Eu não sei te dizer isso aí, mas ela é bem-vinda, principalmente também a parte do Comitê Brasileiro de Clubes, que ajuda bastante a parte de reforma do clube, de equipamento do clube, mas não patrocina time. Entendeu? Então essa parte ela ajuda você no orçamento, mas não ajuda você a contratar jogador, a contratar técnico, isso não tem como fazer. Para nós não existe isso. No Rio de Janeiro, a lei do COAF, a gente chamava aqui do COAF, que desconta do ICMS, que ela é uma lei municipal, estadual, ela ajuda bastante no basquete do Rio de Janeiro, porque eles podem pagar jogador com isso aí, mas também não é um valor alto, tem uns tetos, limites aí que não são muito altos, mas de certa forma ajuda, que se você pudesse pagar metade do salário do jogador caro, seria ótimo. Mas também tem esse problema do timing aí de aprovação, de quando começa o campeonato, quando termina o campeonato. Então é uma situação difícil as leis de incentivo, de você falar isso aí. Quando você fala numa peça de teatro que ela tem começo, meio e fim, é muito mais fácil. Quando você fala num filme que você vai produzir o filme, também é fácil. Porque você só começa a trabalhar com o dinheiro na mão. Aqui não, aqui você tem um campeonato que vai começar. Então você tem que correr atrás disso aí, pode ser que no meio do campeonato você tenha ou não tenha conseguido esse patrocínio, tem isso também. Perfeito, faz todo sentido. E aí, só pra gente, já falamos de um monte de coisa chata e falar um pouco de basquete, que é um assunto que a gente gosta. Você citou uma coisa no começo da entrevista que é interessante e que eu concordo muito, a nossa seleção é muito envelhecida. Provavelmente há um ano
do pré-olímpico, caras como Alex, Marcelinho, próprio Varejão já não tenham mais condição de jogar em alto nível. O que você acha o melhor para a gente fazer e quem você acha que deve ser a base da seleção para esse pré-olímpico? Olha, eu sinceramente, Gil, eu trocaria, já poria uma base nova, eu pensando nos outros Jogos Olímpicos. Por quê? Eu acho que nós temos muita dificuldade para classificar do jeito que está essa chave aí. Eu acho que está muito difícil. Então eu já iria para jogadores novos, sabe? Já trocaria o que fosse, não tudo. Mas eu acho assim que é o caso do Alex, o caso do Leandrinho, o caso do Anderson, eu já tiraria esses caras e poria outros, porque já são pessoas. O Alex já está com 40 anos, o Leandrinho acho que é 36, 37. O Marcelo também está aí com 36 anos, mas ele está jogando bem no Campeonato Espanhol e tal. Ele ainda está num alto nível, acho. O Leandrinho está jogando aqui no Minas, o Alex está aqui no Minas, sem querer desmerecer, mas não é o mesmo nível de times do campeonato que estão na Espanha, os times brasileiros. O time do Campeonato Espanhol é mais forte, claro. E no caso do Anderson, eu ainda vejo que o Anderson está parado, né? O Anderson não está jogando, não está fazendo nada. Eu acho meio duvidoso você trazer um cara que está parado, está ali para ir jogar um pré-olímpico, sei lá. Eu prefiro pegar gente que vem de baixo com mais vontade de ganhar agora, que precisa se mostrar, do que sair isso aí. Pensa aí num Bruno Caboclo, no Cristiano Felício, esses jogadores assim que eu acho que tem uma grande chance de virarem grandes jogadores. Então eu investiria neles, investiria bem nesses caras. No Benito lá, poxa, também é outro cara que eu gosto muito de ver jogar. Eu acho que tem muita gente boa aí. Eu teria mais cuidado com o negócio de armação, porque a armação é uma coisa complicada. Por isso que eu falo do Marcelo. O Marcelo é um cara que está jogando num nível, tá bom. Eu investiria em gente nova, e ainda mais se fosse agora. Eu ainda acho que daria para você levar esses caras, mas no ano que vem, eu não sei, eu acho que é muito complicado você levar esses caras com uma certa idade, viu? Eu já acho que já passou, já foi. Beleza, então, Ferrão, manda um abraço para todo mundo aqui, para a gente encerrar, e muito obrigado pela participação. Tá bom, obrigado. Tá? Uma outra coisa que eu ia falar com você se a gente conseguir colocar caras das antigas para fazer essas entrevistas, você consegue me ajudar? A Mauri, alguém do Paulistano, agora do time atual, para a gente ir fazendo esse tipo de conteúdo? Consigo, se precisar me fala que eu consigo. Do Amauri, ele tá em casa lá em Cotia, que ele tá lá, que ele teve um problema de saúde e tal. Eu não sei, você que sabe, mas ele faz a entrevista sem problema. Faz, eu falando com ele, ele vai lá, não tem erro não, pode deixar. Qualquer um deles do Paulistano também, você que sabe, tá bom? Pode me chamar a hora que você quiser. Fechado, então. Tá bom, Bruno? Obrigadão, cara. Prazer. Assim que mandar eu te mando, viu? É sempre um prazer falar contigo. Manda um beijo na Sandra aí. Tá bem. Falou, um abraço. Obrigado, beijo pra você também. Um abraço, tchau.